Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Hoje é dia 1º/11, 1º de novembro, falta dois meses aí para o ano acabar. Então, espero que esteja tudo bem com vocês. É um prazer, uma alegria imensa estar com vocês todos os dias. Então, desde já, você tenha um ótimo final de semana e que a gente continue na nossa jornada, na nossa caminhada pela graça de Deus, e que o Senhor assim nos ajude e te ajude a entender e compreender melhor a sua palavra e a sua história que já foi passada, mas que é a base e a estrutura do nosso presente e também do nosso futuro. Então, por isso estou aí fazendo várias séries dentro de uma leitura dinâmica e explicando os acontecimentos a partir do ponto de vista de meu comentário e do que eu acho, e também a partir de algumas pesquisas. Aqui é o canal Somos Igreja do Descendente, que é o descendente da mulher. Não sou desigrejado, a intenção do vídeo não é essa, a intenção do vídeo é o contrário, é fazer com que as pessoas entendam que nós precisamos participar do corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é algo totalmente diferente do que existiu no passado, antes de Jesus Cristo vir, que Deus tinha escolhido e elegido um povo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e também eleito uma rocha, eleito um descendente para ser a bênção de todas as nações e também para herdar toda aquela terra, a terra de Canaã, desde o rio Eufrates até o rio do Egito. Então nós estamos lendo a história e eu colocando os meus comentários em cima. Então, muito obrigado por você que sempre está assistindo, sempre está acompanhando aqui comigo. Vamos estar aí do lado, eu sou Alex. E nós vamos continuar na nossa jornada. Vamos entrar numa nova série. É importante que você que vai assistir esse vídeo compartilhe nos seus grupos, WhatsApp, dê o seu joinha, seu like, porque toda vez que você dá o joinha, o like, a plataforma YouTube entende que esse assunto é relevante e entrega para mais pessoas. Toda vez que você dá um joinha, ele manda para mais pessoas, porque entende que o assunto é interessante e as pessoas vão gostar. Então, por isso que é importante. Eu já terminei 2 séries, de Gênesis 3 até o 12, e de 12 até o 50, uma série maravilhosa aí falando sobre esses antepassados, que Deus chamou aquela família, a família de Abraão, Isaac e Jacó, e progressivamente Deus vai abrindo o leque para mais gente, para mais família. Agora o Senhor Deus vai parar de tratar apenas com a família de Jacó e agora vai incluir 12 famílias. E no último vídeo vimos que Deus e Jacó abençoou os seus filhos, todos os seus 12 filhos, agora vai constituir 12 famílias. 12 famílias que Deus vai tratar agora não mais como uma família só, toca a família de Abraão, Isaac e Jacó. Agora vai tratar e vai fazer prosperar 12 famílias. E essas 12 famílias, cada uma tem uma cabeça e cada uma será uma tribo, a qual Jacó já abençoou. Então Deus agora vai tratar de cuidar, de livrar e dar uma terra fixa e uma moradia para as 12 tribos de Israel. Então, a partir de agora, nós vamos ver Deus tratando com essas 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Tem 2 netos ali que vão entrar no meio da herança, que é Efraim e Manassés, mas eles serão chamados pelo nome de Jacó, os seres descendentes de Jacó. E assim, esse povo passou 330 anos no Egito. Quando mudou o faraó, que outro rei entrou e tomou posse
do reino do Egito. Então eles apagaram a história do antigo faraó, daquele povo da época de José, e assim eles não fizeram conta de José, não fizeram conta do que José e a salvação que José deu para todos aqueles povos naquela época, e assim eles vão tratar com crueldade a nação e o povo de Israel, e eles vão escravizar aquele povo. Esse povo vai crescer e multiplicar. O faraó vai mandar as parteiras, né, pegar os bonequinhos que vão nascer do povo de Israel, Jacó, dos 12 filhos de Jacó, e vai mandá-los, né, fazer com que essas crianças não prosperem aí no dia a dia, né? Só que as parteiras vão se recusar, e depois ele vai mandar os soldados pegar os meninos nascidos e levar eles para dar banho no rio do Egito e largar lá tomando banho. Tá? Eu vou falar dessa forma, porque se eu falar de outra maneira, a plataforma aí vai entender que eu estou fazendo sensacionalismo e vai bloquear o vídeo aí e vai bloquear o canal. Então, o faraó vai mandar os seus soldados pegar as criancinhas dos hebreus, né, que também é chamado povo hebreu, os filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, das 12 tribos, e vai mandar eles dar banho lá no rio do Egito para os crocodilos, né, brincar com essas criancinhas lá. Então, vamos se dizer assim, falar subliminarmente, né, para que aí não seja pego aí o algoritmo, né? Então, isso vai acontecer já no capítulo, a gente vai ver, acho que o capítulo 1, né? Eu não sei se a gente vai entrar no 2, mas é para que você entenda, tá bom? Os acontecimentos desse povo. E a questão do povo se tornarem submissos e servos do faraó, Deus já tinha avisado e Deus já tinha dito a Abraão, não sei se vocês se lembram, né? E aí Deus já tinha falado a Abraão que isso possivelmente iria acontecer quando Deus faz aquele acordo, com aquela aliança e pacto que Deus faz com Abraão. Deus avisa, aí do lado está passando as imagens, né? Deus avisa a Abraão que os seus descendentes ficariam sujeitos a uma penalidade aí por 530 anos, até na quarta geração, né, que é mais ou menos 530 anos, eles ficariam presos no Egito, mas Deus se lembraria do seu povo e tiraria ele de lá com mão forte. Então, eles eram para estar cientes, né? Eu não sei se eles estavam cientes, mas Deus avisou por causa do que Deus tinha dito. A gente pode até ver isso, né? Vamos ver se a gente consegue. Acho que é Gênesis, eu estou no Êxodo 31. É Gênesis, acho que é no capítulo 15, né? Aqui mesmo. Deus vai falar, o Senhor respondeu, traga-me, Abraão, né? Traga-me uma cabra e um carneiro, todos. É porque Deus está dizendo assim para Jacó. Gênesis 15:8. Abraão perguntou, ó soberano, como posso ter certeza que a possuirei de fato, que vai possuir a terra? Porque Deus tinha jurado a ele, falando que daria essa terra aos seus descendentes. Então Abraão pergunta, ó Senhor, como posso ter certeza que eu tomarei posse dessa terra? Aí Deus chama ele para fazer um pacto, fazer um acordo, fazer um contrato. O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro.
todos com os 3 anos, ainda mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Então, durante esse pacto, as aves do céu vinham comer os animais mortos e Abraão ficava afugentando. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então ele acabou dormindo. Cansado de tanto tocar os animais, deve ter se encostado em alguma coisa na árvore. Ali estava cheio de. Ali tinha várias árvores, né? Que ali eram os carvalhais de Manre. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravo por 400 anos. Mas eu resgatarei a nação que os escraviza. Mas eu castigarei. Estou seguindo lá, não, é? Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Então, por Abraão ter dormido, na hora que não era para ele ter dormido, porque ali era um pacto de sangue, que os dois tinham que passar pelo meio, e teria que acontecer com quem está fazendo o pacto e com a família, né, ou os descendentes, ou com quem está fazendo o pacto, deveria acontecer o mesmo com um dos dois, caso quebrassem a aliança, caso quebrassem o pacto. Então deveria acontecer o mesmo com eles. Isso é pacto de sangue. Então, se um dos dois quebrasse o pacto, deveriam morrer, como aqueles animais estavam mortos. Então isso era muito sério, isso era um contrato que era feito, assinado, promulgado e selado. É um pacto irrevogável. Esse pacto era um pacto condicional, porque as duas partes tinham que cumprir. Como Abraão dormiu, então o Senhor passou. Vamos ver aqui onde o Senhor prestou. Gênesis 15, 17. Quando o sol se pôs, veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira do rio Egito, que é ali embaixo, não é o rio Nilo, tá? É um outro rio, até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, pelos quenezeus, cadimoneus, hititas, fariseus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Então, essa é a terra cedada ao povo de Israel, à nação. Então, Deus prometeu a Abraão que daria essa terra ao seu descendente, e esse povo agora está no Egito e vai ter problema no Egito. Por quê? Por conta do que Abraão fez. Ele dormiu e não passou. Então o pacto se tornou um pacto incondicional. Somente Deus estava condicionado a cumprir sua palavra. Mesmo que Abraão não cumprisse, ou seus descendentes não cumprissem, Deus tinha por obrigação dar aquela terra ao descendente de Abraão. Então se tornou um pacto incondicional, ou pacto bilateral, né? Onde só um tem o compromisso de manter sua palavra. Caso ele não mantenha, tem que acontecer com ele o que aconteceu com os animais, que foi colocado ali para eles poderem passar no meio. Somente o Senhor passou no meio. Abraão dormiu, então não pôde passar, mas Deus falou, né? Tenha certeza que seu povo será escravo lá no Egito. Então essa é a condição e a maneira qual o povo está no Egito. E a promessa de Deus é essa: ele vai tirar. Então existe uma promessa, existe uma aliança, existe uma palavra que está colocada, imposta sobre esse povo e sobre essa nação. E conforme vai passando os tempos,
eles vão começar a gemer debaixo do chicote do faraó, dos seus capatazes, e eles vão pedir a Deus que os ajude. Mas antes disso, vamos ver a história do povo de Israel, como é que eles estão lá no Egito, porque a situação vai se complicar, porque a gente vai ver a história das parteiras, as crianças lá pelos soldados levando no rio lá para dar banho, né? Junto com os jacarés, né? E vamos ver, né? Então, vamos partir para a nossa leitura. Hoje a gente vai iniciar essa série, né? Que é o povo de Israel sai do Egito com mão forte, né? Com poderes e milagres de Deus. Então eu vou arrumar um nome para essa nova playlist que será feita e vamos aí começar a trabalhar, porque aqui tem muita coisa que é muito importante que a igreja entenda, que os filhos de Deus entendam, para não fazer confusão, que nem muitos fazem aí confusão, dizendo que a igreja é Israel e Israel é a igreja. Não existe isso, tá? Israel não é a igreja e a igreja não é a continuação de Israel. E durante essa leitura do Êxodo, eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. Então, por isso é importante que você fique aí, que você assista, dê seu joinha, seu like, porque quando chegar no momento que Deus vai dar a lei, eu vou explicar para vocês algo que não é explicado nas igrejas. E tem coisas, entendimentos, que não é explicado nas igrejas. Eu não sei se é de propósito, não sei se é por ignorância, mas que não há um verdadeiro entendimento sobre o propósito da lei, por que Deus a lei e qual o motivo Israel ficou debaixo de uma lei terrível, severa, até a vinda do descendente de Abraão, ao qual foi prometido a terra prometida ao descendente de Abraão, como Paulo fala em Gálatas 3, como falando de uma só pessoa que herdaria toda aquela terra, e não como multidões de nações. Então nós vamos ver como é que essa promessa de Deus vai se cumprindo, porque se a terra é para um descendente e não para todos, como é que esse povo vai parar na terra? Como é que eles vão para lá? E, infelizmente, Israel não entendeu isso até hoje e se coloca numa posição exclusivista, né? E achando que todo o trabalho de Deus, todo o mover de Deus aqui na terra é por causa deles e por meio deles, quando na realidade não é. Quando a realidade é o descendente da mulher, Gênesis 3,15, e o descendente de Abraão, Gênesis 12, Gênesis 13 e Gênesis 15, e Gênesis 20 também, 20, acho que é 22 ou 21, não sei. Há a promessa dessa terra ser dada ao descendente de Abraão e não aos descendentes, e a bênção para todos os povos, línguas e nações vindo através do descendente de Abraão. E nós vamos entender que essa aliança não pode ser quebrada com Abraão por causa da lei. Tá? Então, nós vamos ter mais para frente, quando a gente for chegando aí no aspecto, quando Deus dá a lei, Deus vai fazer um pacto com eles também. Vai existir um pacto feito, uma aliança feita no pé do Monte Sinai, um pacto semelhante ao que foi feito com Abraão, um pacto de sangue feito com a nação de Israel. Eu acho que vai estar no Gênesis 6. Eu não sei se é Gênesis 6 ou 19, alguma coisa assim, ou 24 e 30. E eles vão quebrar esse pacto, eles vão quebrar essa aliança, e aí vai vir mais consequências. Então, fica comigo nessa série maravilhosa, onde a lei de Deus será entendida de uma vez por toda, explicada para a igreja, para que a igreja entenda o que é a lei de fato, e para quem ela foi feita, quem deve obedecê-la, como obedecê-la e como seguir a lei. E para quem é o propósito.
da lei, tá bom? Mas antes, hoje vamos ficar aqui nessa parte 1 e vamos começar a ler o livro de Êxodo. Os israelitas no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel, ou Jacó, né? Que se mudaram para o Egito. Que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Ao todo, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. 8. Por fim subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma de José. O rei disse a seu povo, tá vendo? O rei disse a seu povo, sempre é o povo que está apoiando um tirano. Por isso que até na democracia, né, até na república, é o povo que tem que dar apoio. Então, se o povo não pensa igual, então eles vão fazer de tudo para ensinar na escola, faculdade, universidade, o povo a pensar de acordo com aquilo que os tiranos querem. O rei disse ao seu povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Então, a cabeça do faraó. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo, sob opressão. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Tá vendo? Esse povo está crescendo. Por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias: Cifra e Puá. Olha o que ele vai tramar. Não é muito diferente de hoje, né? De hoje, o socialismo, o comunismo aí convence todo mundo a virar retardado mental e acompanhar e dar apoio e aprovar leis tirânicas cruéis. Já naquele tempo, a turma já fazia isso. E hoje também está fazendo a mesma coisa. Então ele chamou a parteira. E a mesma coisa que hoje as leis querem eliminar, né, os bonequinhos aí nas mamães. Naquele tempo já tinha, toda vez que os comandantes, os poderosos do mundo, se veem ameaçados por um grande povo, que pode lhes causar uma revolta, na imaginação deles, pode lhe revoltar contra eles, então eles procuram eliminar os pequeninos desses, para diminuir, né? Para diminuir supostamente o perigo. Vai vendo. Né? O cara de bigodinho da Alemanha também fez a mesma coisa com o povo judeu, né? 6 milhões aí deixaram de viver, porque supostamente, segundo o bigodinho, era um povo perigoso que tinha que ser tirado da Alemanha, né? E veja a caca que ele fez, né? Aí o faraó disse para as parteiras, Cifra e Puá: quando ajudarem as hebreias da luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, né? Dessa palavra aqui que eu não posso falar, né? Mande ele para a glória, né? Mande o bebê aí para encontrar com Deus.
e se for menina, deixe que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. É dentro desse contexto que vai vir o Moisés aí, tá? Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: por que fizeste isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornar-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo, a todo o seu povo, né? Agora que ele já está chamando a todo o seu povo. E está a ponto de fazer isso também no dia de hoje, tá? A turma da esquerda comunista, socialista, maldita, satanista, está a ponto de fazer isso aqui, ó. Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas. Então essa foi a brilhante ideia do faraó para poder acabar, né? Tirar, perdão, para poder aí dar um jeito aí nessas crianças que estão nascendo, né? E aí, temos o nascimento de Moisés, né? Então, dentro desse histórico de luta, dentro desse histórico de sobrevivência, dentro desse histórico de crueldade, malignidade, que não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Toda vez que temos pessoas tirânicas no poder, que quer tomar o poder para si, então qualquer pessoa ou qualquer circunstância que pareça ser algo que vai lhe ameaçar o poder, então eles vão lá e trabalham contra e tentam eliminar, tirar essa concorrência, né? Tentam eliminar a concorrência. E o povo de Israel cresceu e se multiplicou na terra do Egito, e segundo o faraó, que a gente leu, esse povo estava se multiplicando muito e ia virar concorrência a eles. Então ele, com medo, ordenou que as criancinhas fossem eliminadas. Então, dentro desse contexto, vai nascer um menino chamado Moisés. A palavra Moisés é uma palavra egípcia que quer dizer o filho. O filho. É o filho. Simplesmente é filho, né? Porque a princesa do Egito vai estar tomando banho no rio Nilo com as suas acompanhantes e ela vai ouvir o menino chorar e ela vai, né, ver aquele menino, vai se compadecer dele e vai dar o nome dele de o filho, né? Moisés significa o filho de. Era dessa forma que eles chamavam, os egípcios chamavam aqueles que eram da família real ali, né? Da família ali do faraó. É filho de Moses. A palavra Moisés vem de Moses, que quer dizer filho de fulano, filho de ciclano, tá? Moses. Então, quando ia falar filho de ciclano, aí falava Moses. É uma palavra breviadura, né? Ela abrevia uma outra condição, um outro adjetivo, né? Ao nome de alguém. Então, a palavra Moses é filho, né? Filho de Joaquim, filho de ciclano, Maria, filho de fulano. Então, a palavra Moses quer dizer isso. Então, por isso que o nome é Ramsés, Moses, né? Essa terminação Moses era uma qualificação de quem ele era, dizendo a sua qualificação, né? Filho de fulano, filho de ciclano. Então, Moses, a palavra Moses
não é uma palavra do hebraico. Ela acabou entrando, né, e se tornou do hebraico, que nem hoje muitas palavras brasileiras, muitos dos nossos nomes, palavras, vêm de outras línguas, né? Vem do inglês, vem do espanhol, vem do Arábia, né? Do arábico, né? Por exemplo, a palavra alface é uma palavra arábica, né? Então tem várias palavras no nosso vocabulário que vem de outras línguas, né? De outro nome. Então, assim, Moisés também é aí, para que vocês entendam, a palavra Moses é filho. Então, vamos ver aqui um pouquinho. Por essa época, né? Mas é por essa época aí, que era a época que o faraó estava mandando o povo do próprio Egito, quando vê uma criança hebreia, lançar eles no rio. Então, você imagina o terror de uma mãe, de muitas mães, morando na terra de Gósen e ali nas terras de Ramsés, em Ramsés, na verdade, e tendo seus filhos, e quando seus filhos nascem, vem alguém lá do Egito, vem um egípcio, pega seu filho e leva no rio para tomar um banho junto com os crocodilos, né? Então imagina o terror que essas famílias estavam passando. Imagina o medo da morte constante que pairava sobre aquelas crianças que nasciam naquela época. E é nessa época que vai nascer exatamente Moisés. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. O bebê era lindo, então ela escondeu para que não fosse levado para tomar banho lá com os crocodilos no Rio Nilo. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi chamar a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino, amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o chamou de volta. Ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moses. Aqui, ó. O som do nome Moisés é semelhante ao de um termo hebraico que significa tirar para fora. Pois disse: eu o tirei das águas, né? Então, Moisés é um menino que é aí levado pela filha de Faraó para ser criado na corte de Faraó. E é importante a gente entender essa história de Moisés, porque essa história vai ter uma grande reviravolta e Deus vai fazer um grande trabalho através da vida desse homem que é Moisés, que vai ser também outro tipo de Cristo, só que de uma forma diferente de José, que vai libertar o seu povo
da escravidão, do jugo, debaixo do chicote do faraó. Que não é muito diferente da vida que você leva sem Deus. Que não é muito diferente da vida que você leva, mesmo às vezes dentro da igreja, mas não entendendo e compreendendo o amor de Deus, não tendo pleno conhecimento da graça na palavra, e você ainda vive uma vida pesada, carregada de pecado, carregada de culpa, carregada de violência, carregada de tudo que não presta, que você realmente não teve o encontro com Deus. Então, dessa mesma forma, esse povo está preso, escravo, e vai precisar de alguém que venha com mão forte e poderosa da parte de Deus para te livrar. Assim também Deus mandou Jesus Cristo vir com mão forte, com caráter de Deus, né? Sendo o próprio Deus, mas não agindo na atitude, mas não usurpando, né? Ser igual a Deus e usando esse poder de ser o Todo-Poderoso para poder fazer, para poder destruir o mal. Não, antes ele vai destruir o mal com a sua própria vida, sendo fraco, sendo servo e morrendo na cruz, sendo ninguém. Aliás, sendo condenado e julgado por todos e morrendo naquela cruz para salvar. Assim Moisés também vai fugir do Egito por causa de uma perseguição do faraó, porque ele vai cometer um desatino por querer proteger o seu povo, ele vai fazer algo que vai desagradar o faraó, e o faraó também vai querer eliminá-lo, apesar dele ser filho da irmã da filha do faraó, mas o faraó não vai perdoar e vai atentar contra a vida de Moisés, e Moisés vai fugir para a terra de Midian, que é esse próximo texto que Moisés foge para Midian, Medianita, que são os primos deles, que Midian é um dos descendentes aí de Abraão também, né, com a esposa que ele casou depois que Sara morreu, que é Quetura. Ele vai ter outros filhos, e um desses vai chamar Midian. Tá bom? Então são parentes próximos, falam até a mesma língua, né? Então ele vai ter encontro. Agora, eu quero trazer aqui um entendimento para vocês do sofrimento desse povo, a ponto de que o peso, a lei, o subjugar do Egito era tão severo sobre o povo de Israel, o povo de Deus, que eles mesmos rejeitavam seus filhos quando nasciam. Começou a se criar uma cultura entre o próprio povo de Israel, olha para você ver a cultura maligna, que nem precisava mais os egípcios virem para que os filhos fossem colocados no rio Nilo para tomar banho com os crocodilos. Já era uma cultura ali dentro deles, que eles mesmos, em vez de esperar que os egípcios viessem lançar seus filhos para tomar banho com os crocodilos, eles mesmos iam lá e faziam que nem a mãe Joquebede aí de Moisés fez. Ela mesma foi lá e colocou seu filho. Só que ela colocou num cestinho, né? Ali no cesto. Jesus Cristo também nasceu, né? Em uma manjedoura, né? Como se fosse um cesto, né? E ela colocou ele no rio. Ela rejeitando o seu próprio filho, por força, por causa de uma lei, por causa da violência empregada pelo Egito, pelo faraó. Hoje, no nosso Brasil, no nosso país, os nossos governantes também estão fazendo a mesma coisa. Estão criando lei perversa, estão colocando na cabeça das mulheres, através da cultura feminista, autoritária, uma cultura que é uma cultura tirânica, que usa a condição social, financeira das mulheres, ou até mesmo condições psicológicas, para que elas mesmas enjeitem os seus filhos e vai numa clínica aí, né? Onde a clínica lá onde eles, né? Pega as crianças, né? E retira dali. A mesma coisa. Os mesmos, é só você olhar os símbolos
né? Desse povo aí que está no poder, dessas oligarquias internacionais, europeias, né? E asiáticas e norte-americanas, né? Os grandes oligarcas, os que comandam os bancos e tudo mais. A religião dessa elite também é a mesma religião desse povo aí, ó, do Egito. É a mesma. É só você olhar na nota do dólar que você vai ver o símbolo que tem lá, né? Olha o símbolo que tem lá, né? Qual é o símbolo que tem lá na nota de dólar? Não é isso aqui, ó? Não é? O triângulo representa lá as pirâmides do Egito. É a mesma religião. Eles seguem os mesmos deuses. A tríade de 3 deuses egípcios é a mesma que eles têm aí e querem satisfazer os desejos desses deuses que eles seguem. Mas isso a igreja não sabe, isso os pastores não são ensinados nos seminários. Tudo isso aí não é passado para que o povo não entenda que a mesma coisa que eles fizeram com o povo de Deus, com a nação de Israel, quando se multiplicaram na terra do Egito, agora nós, o povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, segundo 1 Pedro 2,9, eles estão fazendo a mesma coisa com as nossas crianças, colocando na cabeça das nossas mães, né? Transformando a nossa cultura em uma cultura de promiscuidade, que a criança nasce sem saber quem é pai, sem saber quem é mãe. Eu sou exemplo disso. Essa mesma cultura maldita, para que as crianças também sejam enjeitadas pelas suas mães e sejam eliminadas por elas mesmas. E você quer saber disso? Aqui não está dizendo isso, nesse versículo está dizendo isso. Mas eu vou trazer alguém aqui que discursou e que falou e que vai mostrar para você que é exatamente isso que o povo de Israel fez. E para isso nós vamos lá para o livro de Atos. No livro de Atos nós vamos ver o nosso primeiro mártir cristão, nosso primeiro irmão cristão, que infelizmente morreu na mão desses tiranos. Então vamos ver aqui, deixa eu achar Atos aqui. Vai para Atos 7, ó, o testemunho de Estevão diante do conselho. Então, Estevão tá tocando o telefone aqui, pessoal. Deixa ele. Espera ele parar de tocar. Parou. Essa bugiganga parou de tocar. Graças a Deus. Aqui, ó, Atos 7:11. Acompanha comigo. Então veio uma fome forte no Egito e Canaã, houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Aqui é Estevão falando no julgamento do sinédrio de Estevão, primeiro mártir cristão. Jacó soube que havia comida no Egito e foi para lá. Então eles foram para lá. É o verso 17, ó, o versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para morrerem. Eu vou mudar a versão aqui, porque essa versão não está me ajudando, não. Verso 17. Ó.
Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou, até que se levantou dali outro rei que não conhecia José. Aqui. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Tá vendo? Moisés foi educado em toda ciência e conhecimento dos egípcios. Ele foi educado, né? Teve um alto conhecimento e padrão daquela época. Então, a parte mais cruel aqui é essa. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais, torturando, a ponto de forçá-los a enjeitar. Êxodo 1:22, que é o texto que a gente está lendo. A enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Tá vendo? É uma cultura. Começou a se tornar coisa normal a eliminação das crianças. Você percebe que essa cultura está se normalizando hoje, de novo. É uma cultura que está se normalizando. Os grandes poderosos que comandam a política, que comandam o Congresso, que comanda o Executivo, o Legislativo e agora comanda também até o Judiciário, né? Eles lá de cima, a corte dos faraós lá de cima, é que determina o que nós aqui embaixo, né? O que podemos e o que não podemos fazer. E agora querem obrigar também, né? As nossas filhas a enjeitarem os seus próprios filhos dentro dos seus ventres. E elas mesmo irem lá, a ponto até de pagarem a clínicas, né? Para enjeitarem as suas crianças. Vocês pensam que é brincadeira? Vocês pensam que isso aí aconteceu só nesse tempo? Não, não aconteceu nada. E lembre-se também que o mesmo esquema usado por Faraó, que hoje também é usado, também foi usado por Herodes quando soube, através dos magos do Oriente que foram adorar Jesus, porque eles, né, quando o povo de Israel ficou cativo no rei da Média e dos persas, eles estudavam a Torá, eles estudavam a palavra de Deus, porque o povo de Deus estava lá, e o povo de Deus cresceu e se multiplicou no meio daqui dos Merda e dos persas, e Daniel era grande, né, considerado grande adivinho e um grande governador na terra da Babilônia, e depois também grandes governadores e mestres foram tirados da corte dos babilônios, que foi levado para a cidade de Susa, que é onde acontece a história de Esther, e da onde saiu Neemias e Esdras, que restaurou Jerusalém depois. Tá? Então, essas pessoas lá, conhecedor da palavra e da Torá, descobriram que o Cristo ia nascer no futuro ali. Então eles viram o sinal de uma estrela e foram lá adorar Jesus e foram falar com Herodes, que achava que Herodes, por ser o rei, por ser o governante daquele local imposto pelo Império Romano, ele estaria sujeito ao novo rei. E depois eles foram até Belém, encontraram Jesus criança, adoraram ele e, advertido no sonho, foram embora por outro caminho. E Herodes ficou doido, porque Herodes falou que eles avisassem, depois de adorar o menino, eles avisassem Herodes para Herodes também lá adorar o menino. Só que Herodes queria era matar o menino para tomar, né?
porque estava acontecendo com Jesus o que o faraó também temia, né? Que o povo crescesse, que os descendentes crescessem, e numa possível guerra, que ele inventou da cabeça dele isso, né? Ele criou essa narrativa, veja, que também é criada narrativa hoje, né? A respeito do que o mal e a maldade quer fazer contra nós, o povo de Deus. Eles inventam as narrativas mentirosas para culpar o povo de Deus, para que as pessoas aceitem a perseguição contra eles. Foi o que o Bigodinho fez lá na Alemanha também, né? Os nazis, né? Fez lá na Alemanha contra o povo judeu. Então ele disse que ia adorar o menino, mas não era para adorar, era para eliminar o menino. E daí, vendo que foi enganado, Herodes mandou eliminar todas as crianças abaixo de 3 anos lá em Belém. Só que Deus avisou José, e José ficou a mula para o Egito. Foi para o Egito. E passou um bom tempo lá no Egito. Depois o Senhor chama José de volta e ele passa para o Judá e vai morar em Cafarnaum, porque o filho de Herodes, Arquelau, estava reinando ali, e José ficou, rapaz, eu não vou ficar em Belém não, eu vou lá para Galiléia, né? Porque para ficar longe desse cara, porque vai que esse cara vai querer matar o menino, né? Então ele foi lá para Galiléia, para Nazaré, cidade de Nazaré, e ficou lá. E Jesus cresceu e ficou lá, né? E assim aconteceu também. Então esses tiranos estão sempre tramando para eliminar, porque eles não querem. Porque Jesus disse, né? Jesus mesmo contou a história sobre ele mesmo, né? Que um grande rei, dono de uma terra, arrendou, né, as suas terras e mandou seus servos ir lá na época da colheita tomar a posse daquilo que era seu, pegar os ganhos que era seu. E os donos da terra, uns mataram, outros apedrejaram e mandaram de volta apedrejados, né, quebrados, destroçados. E por fim, o grande rei falou: vou mandar meu filho eles respeitarão. Aí os donos, os arrendatários, né, falou assim: ó, o filho tá vindo, vamos matar o filho e tomar posse da herança. Foi isso que Herodes queria fazer, né? Herodes queria tomar posse da herança, porque o rei, dono de tudo, estava ali, e ele tinha como ameaça aquele menino que nasceu, que os magos disseram que era o grande rei. Então ele falou: vou lá e mato o menino e tomo posse da herança. E depois de Jesus, no seu ministério, durante seus 3 anos e meio, os sumos sacerdotes, os fariseus, saduceus, herodianos e todo aquele povo, vendo que Jesus era o Machia, falou: olha, ele é o filho, vamos matar ele também para tomar posse do reino da herança. E assim fizeram, mataram o filho. Só que não tomaram posse da herança, né? Porque se a promessa era para o descendente, então Deus expulsou todos eles daquela terra. E não ficou um pé de gente ali, porque Adriano, imperador de Roma, expulsou todos os judeus de lá. Só em 1936, acho que não, 1946, 1936 ou 37 eles voltaram. Ou 1939 eles voltaram lá para aquela terra que Deus os levou de volta. Mas no final o filho, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, vai tomar posse da sua herança no final da tribulação, né, que já é um outro assunto, e que ele vai tomar posse de toda a sua herança e vai limpar a sua terra e vai expulsar todos aqueles que querem tomar posse da sua herança. E ele vai tomar posse da sua herança. Tá? E vai reinar por 1000 anos ali em Jerusalém, no trono de Davi. E Davi também vai estar junto ali com seu próprio filho, que é Yahushua HaMashiach. Tá certo? Então, é esse o sentido da história. Por isso que essa história de Moisés é um tipo de história de Cristo que aconteceu no passado, apontando o que aconteceria com Mashiach, com o descendente da mulher, que é o quê? Enquanto ele vai destruir a cabeça da serpente, destruir a serpente pisando na cabeça, esse lhe feriria o calcanhar. Então essa história é recorrente na história do povo de Deus. Tá bom? Então, só para vocês entenderem aí
o que aconteceu com aquele povo. Este outro rei tratou com angústia, com astúcia, a nossa raça e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Então, tá vendo? Lá no o que a mãe de Moisés fez. Aí, ó. Não podendo, porém, escondê-lo, Êxodo 2, 3. Não podendo, porém, escondê-lo por muito tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Tá vendo? A subjugação era tão tamanha que imagina uma mãe pegar o próprio filho e enjeitar o próprio filho. Aqui no Nordeste, né, tem o povo que tem a cultura de criar ovelhas, cabras, boi também, né, vaca. Às vezes, a mãe do borreguinho, né, a gente chama o animal de borreguinho, né? Ela enjeita o seu, por algum motivo, ou por não ter muito leite, por estar uma seca tremenda, por algum motivo ela enjeita o seu borreguinho, seu animalzinho. Então as pessoas pegam e criam esse borreguinho, né? Dando uma madeira para ele, né? De leite. Agora imagina um ser humano. Não é só Joquebede, a mãe de Moisés, que fazia isso. E que está se tornando uma cultura. Imagina uma cultura maligna, satânica no povo de Deus. Isso acontecendo. Então, por isso, nós vamos ver na próxima história, no próximo versículo, né? Que nós vamos parar aqui no Êxodo 2, 11. Então, imagina eles enjeitando, né? Seu próprio povo, seus próprios filhos. Deixa eu só marcar aqui que eu parei. Em Êxodo 2 quanto? 2:11, né? Parei no Êxodo 2:11 aqui. E assim é a história. E assim é a história de Moisés, que nós vamos começar a ler amanhã. Então, para você que está me acompanhando aí, muito obrigado. Que você tenha um ótimo final de semana. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, para que mais pessoas possam ver e acompanhar e assistir esse meu vídeo. Assistir esse vídeo que eu coloco, que ele é postado depois. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu também estou numa campanha. Aí, né? Para mim trocar esse meu notebook, esse computador. Porque ele não tem me ajudado muito nas gravações e nas transmissões do culto da igreja. Então deixa um pix aí, é 87-988-254043.
numa campanha para me juntar um dinheiro para me trocar esse notebook para que comprar um melhor que venha com qualidade, porque esse é um Core i3, não tem placa de vídeo dedicada e ele é muito lento. Com a tecnologia de hoje que nós temos de internet, de gravação, de estúdio, ele não faz com uma boa qualidade, então eu preciso trocar. Então, se você puder me ajudar, me ajude aí para que eu possa trocar. Também quero pedir para vocês, ou vai ficar no link na descrição desse vídeo, acho que no Facebook é acima, no Hub e no YouTube é abaixo, no Facebook também é abaixo, o link do canal da minha igreja, Primeira Igreja Batista Calumbi. Se inscreva lá no canal, o link está aí, você clica em cima do link, vai lá e se inscreva, que eu preciso de 50 inscritos nesse canal para que eu possa fazer transmissão do culto da minha igreja pelo celular. Eu faço pelo computador que já dá, mas eu preciso fazer pelo celular. Então, por favor, se inscreva nesse canal para que eu possa fazer a transmissão através desse canal. Tá bom? Então, somos igrejas. Muito obrigado por você que assistiu. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Reflita nisso. Reflita no que o mundo tem feito aí. Essas propostas da gente, das mães, enjeitar os seus filhos para que eles não vivam. Isso aí é uma cultura satânica, maligna, de pessoas que são filhas de Satanás, são filhas do diabo, que criam essa cultura para trazer morte e destruição aos nossos filhos. Então, não aceite essa cultura, não incentive ninguém a fazer isso, não faça isso. Antes, ore por essas pessoas, converse com essas pessoas para que ela não enjeite os seus pequeninos. Pois isso é uma cultura maldita, tá bom? Isso aconteceu com o povo de Deus lá no Egito Antigo. Mas Deus vai livrar o seu povo e vai fazer esse povo pagar o preço por eles ter feito isso. Assim como eles fizeram, o povo de Israel, né, enjeitar seus filhos, os filhos deles também serão enjeitados. E fique aí acompanhando essas histórias, que você vai descobrir como Deus vai fazer o povo egípcio pagar um preço muito alto por isso que eles fizeram, por ter feito o povo de Israel enjeitar seus próprios pequeninos. Eles vão pagar e o preço vai ser alto, tá bom? O Egito quase vai ser eliminado por completo, tá bom? Mas fica aí e me acompanhe para que vocês vejam o mover e o trabalhar de Deus através da vida desse Moisés, que foi enjeitado pela sua própria família, não porque a mãe não o amasse e não gostasse, mas porque foi forçado pela tirania dos tiranos. E é a mesma coisa que acontece nos nossos dias. Então nós temos que orar e pedir a Deus que venha trazer de novo uma libertação, uma transformação dessa terra para eliminar esses tirânicos que estão fazendo isso com nossos pequeninos. Então nós temos que falar, a igreja tem que dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, trazer uma limpeza por completo nessa terra. Venha, Senhor Jesus, limpar e eliminar esses tirânicos de cima dessa terra. Em nome de Jesus, venha, Senhor Jesus, reestabelecer o seu reino e limpar a terra dessa corja maldita, amaldiçoada. Ó, Maranata, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por você que assistiu. É um enorme prazer estar trazendo essa palavra para você. Fico muito contente, alegre por você que sempre acompanha e que fica até o final, tá bom? Parabéns, muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.